Estamos prestes a terminar o mês de outubro, tão conhecido pelas campanhas de sensibilização sobre o cancro da mama. O Outubro Rosa. Esta campanha surgiu nos anos 90 nos Estados Unidos, como forma de consciencializar o universo feminino sobre o cancro da mama. Por isso, temos connosco hoje uma convidada especial, a querida Helena Ribeiro, uma verdadeira guerreira que superou, em grande estilo, este grande desafio que a vida lhe colocou. Muito obrigada, Helena, por estares aqui na Power Podcast connosco e dar-te a conhecer, contar esta história na primeira pessoa da tua vida, quando é que isto aconteceu e quem é a Helena? Obrigada, Eunice, pelo convite. É muito bom estar aqui e fiquei muito lisonjeada com o teu convite. A Helena é uma rapariga com 47 anos, casada, vai fazer 28 anos com o amor da sua vida. Uau! Casaste cedo? Casei com 19. Uau! Com o primeiro namorado e até hoje. Até hoje. Têm filhos? Temos 3 filhos, um com 20 e 2 gêmeos com 17. Ou seja, 3 homens fabulosos lá em casa, mais o pai. Ou seja, sou a princesa no meio dos 4 homens. Certo. Em relação, então, àquilo que me aconteceu no ano 2015, portanto, eu tinha 37 anos na altura, quando me foi diagnosticado o cancro da mama. Como é que eu aqui cheguei? Eu sempre senti no meu peito algumas bolinhas. E por volta dos 35 anos, talvez, naquela altura em que a pessoa engorda e emagrece um bocadinho, quando eu estava deitada de lado, o meu peito estava mais flácido e eu sentia ali uma bolinha. Então decidi, nessa altura, ir ao médico e pedir uma mamografia. Até, inclusive, há aqui uma parte engraçada, porque na altura eu fui até ao centro de saúde para pedir uma ecografia pelo Serviço Nacional de Saúde e a médica me disse, inclusive, o quê? Com 35 anos é muito nova para fazer mamografia, esqueça isso. Prontos. E eu, como tinha um seguro de saúde na altura, não desisti e fui fazer a mamografia e a ecografia particular. O que é que me foi diagnosticado nessa altura? Eu tinha fibroadenomas, mas que eram benignos, portanto, tinham um aspecto benigno e era para vigiar anualmente. Todos os anos, ali por volta do mês de fevereiro, eu fazia essa mamografia todos os anos. Ao terceiro ano, ou seja, quando eu estava então com os 37 anos, o médico disse que, portanto, ao longo destes 3 anos, esse tal nódulo tinha ido aumentando. E então que era melhor, por descarte de consciência, fazer ali uma biópsia. E então partimos para a biópsia. Contudo, para o médico era algo que não para ele era mais só por descarte de consciência. Não era provável que fosse um para cancro ele já? não, pela morfologia que tinha não. Se era mais só por causa de estar a crescer, ou seja, nos últimos 3 anos e de crescendo gradualmente. Fiz essa biópsia e o resultado viria 12 dias depois. O médico disse-me, olha, o resultado é assim, ele se for benigno vai para casa, se for maligno vai para o médico. Ok. Eu estive sempre descontraída ao longo destes 12 dias. Nem estava sequer a contar quando é que era o 12º dia. Esse 12º dia coincidiu com uma reunião que eu trabalhei nos Correios durante 23 anos, desculpa, esqueci-me de fazer aqui este pequeno à parte. Eu estava numa reunião em Beja dos Correios e o meu telemóvel começa a vibrar. E eu restringi. E ele vai de vibrar. E eu vai de restringir. Um número que eu não conhecia e eu pensar alguma coisa com os meus filhos. Os meus filhos estavam com a minha mãe, que eu tinha saído às 6 da manhã para irmos para Beja, mas vim cá fora atender. E quando eu venho cá fora, dizem-me que estavam a ligar da Lagoa Centro, da clínica, e que o médico queria falar comigo hoje, sem falta, às 6 da tarde. E aí o mundo desabou na minha cabeça. Sim. Eu entrei na sala e disse, inclusive, ao meu melhor amigo, um dos meus melhores amigos, marido da minha melhor amiga, e disse, olha, ligaram-me agora da Lagoa Centro a dizer que o médico quer falar comigo hoje. Toda a gente já sabia que, quando o médico quer falar connosco, era porque o resultado não era benigno, não é? Certo. E assim foi que continuei a reunião e vim direta para a Lagoa quando vim de Beja e levei a minha melhor amiga comigo, foi muito engraçado. Há aqui muitas situações que eu sempre consegui levar leveza ao longo de todo o processo. E então a minha melhor amiga que morava em Lagoa disse-me, queres que eu vá contigo? E eu, sim, podes ir. Então nós chegamos 5:15 ao consultório
E parecíamos de umas crianças naquele gabinete ansiosas em que o tempo estava a passar e o doutor nunca mais me chamava e a minha melhor amiga disse-me assim: olha, Helena, eu acho que o doutor vai sair dali com um ramo de rosas e Ainda vai-me gozavam dizer que com o te quer assunto. convidar para jantar. Eu acho que vai ser isso que ele quer falar contigo. Foi muito engraçado. Bom, resumindo, entramos no gabinete e ele disse-me: então, Helena, olha, tenho aqui uma notícia para lhe dar, que não são boas notícias, que é o seguinte, já temos o seu resultado e o seu resultado é maligno. Portanto, o seu tumor é para tirar e vou-lhe dizer o seguinte, Helena, ele disse-me com estas palavras, vou-lhe dizer o seguinte, Helena, eu trato as minhas pacientes como se fossem minha filha, minha mãe, minha esposa. Então é assim, a Helena pode escolher para onde é que quer ir, para que hospital, para onde é que quer ir, mas nós neste momento temos uma equipa de cancro de mama aqui no hospital muito boa. Portanto, eu já reuni a equipa toda amanhã às 9 horas, já temos uma equipa à sua espera para uma reunião consigo às 9 horas no hospital. Tão Pode ser? rápido assim. Tão rápido assim, pode ser? E eu, pode, claro que sim. Podes. Sem análises, sem nada. Nada. Era só para reunir, para começarmos a avançar com o processo na manhã seguinte. É engraçado que eu tinha uma amiga que tinha tido cancro da mama há um ano atrás, sensivelmente, e a única pessoa para quem eu, quando cheguei depois a casa, portanto, eu falei com o meu marido, claro, liguei para ela e disse: sabes, acabei de vir agora da Lagoa Centro com este diagnóstico e amanhã às 9 da manhã eu vou estar no hospital para falar com a doutora Fernanda. E ela disse: queres que eu vá contigo? E eu, opa, se quiseres, tudo bem. E ela veio comigo. Ela entrou comigo no gabinete. Então... E o esposo já sabia? O esposo já sabia. O esposo soube logo assim que... A primeira pessoa, assim que eu recebi o telefonema do doutor, foi logo a primeira pessoa para quem eu liguei também. O que é que acontece? Na manhã seguinte, a minha amiga Sónia estava lá comigo, e entrou comigo no gabinete e tivemos a reunião com a doutora. Então a doutora teve-me a explicar e disse: vamos precisar de fazer agora uma ressonância magnética, vamos precisar de fazer mais exames e depois vamos ver o que é que temos que fazer ao seu problema. E eu recordo-me que eu disse assim para a doutora na altura: doutora, se tiver que tirar, tira uma mama, tira outra, tire tudo. Estou disposta a tirar tudo. Mas queremos é viver. Tal e qual, foi o que eu lhe disse para ela. E assim foi. Passados alguns dias, chamaram para a ressonância magnética. E depois há aqui uma parte, que é a parte familiar, que se calhar já vais-me perguntar, mas que eu aproveito se calhar para dizer. Numa situação destas, nós tentamos sempre proteger aquelas pessoas que nós sabemos que são um pouco mais frágeis e que são aquelas que mais nos amam, certo? O meu marido, eu sabia que era uma pessoa que me dava uma força incrível, portanto eu não tive nada a esconder dele, inclusive é dos meus filhos, penso que disse logo aos meus filhos assim que cheguei a casa também. A última pessoa a saber, que só soube na altura em que eu praticamente tive que ir para o hospital, foi a minha mãe. Porque eu agora que sou mãe e tu que és mãe, nós sabemos quanto uma mãe sofre por um filho e ali foi muito difícil eu lhe contar. E então, só na véspera de eu ir para o hospital... És filha única? Sou filha única. Ainda por cima. Só na véspera de ir para o hospital, eu que lhe disse: olha mãe, vou para o hospital, vou ser operada porque tenho aqui qualquer coisa na mama que vai ter que ser tirado. E a pergunta dela foi logo: é maligno? E eu: não, acho que não. Vamos tirar e depois logo se vê o que é que será. E assim foi, pronto. Esta parte foi assim também. Depois de todos os exames, a doutora veio falar comigo e disse: olha, Helena, é assim. Porque depois também existem várias situações em que eles aconselham primeiro os tratamentos e depois remover ou não o nódulo, porque há situações... Quimio ou rádio? Quimio. Porque há situações em que com a quimio os nódulos diminuem e às vezes até há situações em que nem sequer precisam de ser operadas. Já ouvi falar num caso que desapareceu de todo, com a quimioterapia desapareceu. A minha doutora sugeriu operar primeiro e os tratamentos depois. E então marcamos a cirurgia, tudo bem. Após a cirurgia, portanto, no dia a seguir, a doutora veio ter comigo a me explicar o que é que tinha acontecido. Portanto, no meu caso foi... Portanto, o meu tipo de cancro era hormonal. Então existem, para deixarmos aqui salientar um pouco, existem dois tipos de... Olha, eu nisso vou-te dizer o seguinte, eu costumo dizer a seguinte frase: para mim existem tantos tipos de cancro de mama quantas mulheres existem. Porque todas somos diferentes. Nenhum cancro é igual de mulher para mulher. E o que uma mulher passa, a outra não passa. E assim, esta é um bocadinho a minha opinião. Contudo, sim, existe cancro hormonal e cancro não hormonal. É o triplo negativo e o hormonal. O hormonal dizem que é um pouco menos agressivo, se calhar, do que o outro, porque tem medicação que o controla.
Enquanto que o triplo negativo não há. Esta minha amiga que me acompanhou foi triplo negativo. E dizem que são hereditários ou podem ser hormonais, Exato. mas apenas 5% são hereditários. O restante, entre 90% a 95% é que são hormonais. Foi o teu caso. Foi o meu caso. Depois dos 35. E entre as estatísticas diz-se que só depois dos 40, entre os 40 e 50, é que poderá vir a aparecer este descontrole hormonal. E no teu caso foi antes. Foi muito antes. Daí o médico ter pronto, achado que não seria valia necessário. a pena, não era necessário, exatamente. Pronto. Depois, a médica veio falar comigo após a cirurgia e disse: olha, Helena, a cirurgia correu muito bem. Portanto, a minha mama era a mama direita, removemos o interior da mama toda, conseguimos preservar a pele e o mamilo, e temos uma outra boa notícia que é: a Helena não tinha gânglios infectados, ou seja, eles fazem uma análise ao gânglio sentinela, portanto na axila. Se esse gânglio estiver infectado, eles vão tirando mais, e há casos em que as mulheres têm que fazer o esvaziamento ganglionar, ou seja, aí significa que o cancro poderá estar a passar para a corrente sanguínea, que não foi o meu caso, ou seja, eles tiraram o gânglio sentinela, estava negativo, ótimo, excelente. Então ela disse, tiramos... Quanto tempo durou o processo, desde o diagnóstico até à operação? Até à cirurgia? Olha, foi em fevereiro, portanto foi no dia 20 e qualquer coisa de fevereiro, quando eu recebi o diagnóstico do telefonema da biópsia, e eu fui operada em maio. Não fui mais cedo porque a doutora depois teve um congresso na Índia, num sítio, e então ela esteve ausente ali umas 2 semanas, e tivemos que esperar que a doutora regressasse, e portanto fui operada a 15 de maio. Até foi rápido. Fevereiro, março, abril, maio, portanto 2 meses e meio a fazer os tratamentos e tudo mais. E então a doutora disse, olha, esvaziamos a mama, mantivemos a pele e o mamilo e vou-te explicar como é que é o processo. Nós colocamos no interior do teu peito um expansor, que é uma espécie de um balão que é colocado debaixo do músculo para fazer ali um bocadinho de volume, que esse expansor, depois eu ia ao hospital de 15 em 15 dias encher com soro fisiológico para manter o volume do peito, para depois, quando se fizesse a cirurgia definitiva, né, da reconstrução. Isso é utilizado o quê? Uma seringa? Era uma seringa, era aquilo, ter uma espécie de um ímã com uma seringa e era enchido com soro fisiológico. Pronto, e ela depois disse-me, olha, tenho outra boa notícia para ti, que é o seguinte, não vais precisar de fazer quimioterapia. E eu soltei os foguetes. Depois de uma operação? Eu fiz uma festa, porque durante o processo eu pesquisei muita coisa, como de todas nós. Eu tinha mais medo da quimioterapia do que tinha da cirurgia. Como é que foi esse processo da queda de cabelo? Essa foi muito engraçada, mas pronto. Cortaste logo antes da operação? Foi depois? Não, vou-te contar. Portanto, depois da cirurgia, mas já chegamos lá, porque assim, depois da cirurgia, portanto, a médica disse que eu não precisava de fazer quimio, e então eu fiquei toda contente. Entretanto, marcaram uma consulta de oncologia para 2 semanas depois. E 2 semanas depois vou à consulta de oncologia com o meu marido. Era um doutor bastante novo. E chegamos lá, ele começou também a ver o processo e disse, pronto, a cirurgia correu tudo bem e tal. Vamos agora prescrever o protocolo da quimioterapia. Eu disse, como assim, doutor? Mas a doutora Fernanda disse que não era preciso. Não, com 37 anos tem que fazer, porque é uma quimioterapia preventiva. Eu pensei, preventiva? Ok. Vindo lá com um balde de água fria, pensei, fogo, então já tinha feito aqui uma festa e agora vou ter que fazer. Pensei assim, não vou ficar só por aqui. E o que é que eu fiz? Tentei marcar uma consulta no Champalimau, em Lisboa. É o melhor do país. Doutora, sem dúvida. E a doutora Fátima Cardoso, que é o supra-sumo do cancro da mama, ela é investigadora do cancro da mama, foi investigadora na Bélgica, e é uma pessoa que domina a mama como na palma da mão dela. E então tentei marcar essa consulta. Na altura, estávamos ali em junho e aquilo metia-se o feriado do 10 de junho e eu ia começar a quimioterapia depois dessa consulta, uma semana depois, que era tipo a 15 de junho. E metia-se ali o feriado do 10 de junho. E não havia vaga para consulta no Champalimau antes do dia 15, que era quando eu começava. E o que é que eu fiz? Disse, então não dá, deixa estar. Eu vou começar os tratamentos, não dá. Fui parva nessa altura, hoje reconheço isso, porque eu tinha adiado a quimioterapia, tinha ido a essa consulta e depois, mas pronto, a gente confia nos médicos. Temos sempre direito a segunda opinião médica, ou terceira ou quarta. Tal e qual, e eu pensei, nessa altura, hoje arrependo-me disso, de não ter adiado a quimioterapia, de não ter ido, mas pronto, comecei a quimioterapia, então fiz as 6 sessões de 21 em 21 dias, e depois nós fazemos umas sessões semanais, mais 4 ou 8 ou 12 sessões semanais. Portanto, 3 em 3 semanas e depois as semanais.
E logo após a primeira sessão de quimioterapia, é assim, a primeira sessão, a quimioterapia em si nós não sentimos nada. Estamos Não há lá, efeitos secundários no aí? momento em que estás a fazer, não. Injetam-te um cateterzinho e estás ali 2 ou 3 horas a receber aquilo na veia. Os efeitos vêm 1 a 2 dias depois, que é um mal-estar geral. Eu costumo também dizer assim, eu desejo que todas as mulheres que passam por um tratamento de quimioterapia passem da forma como eu passei. Com essa leveza, não Tal é? e qual. E eu nunca vomitei. Eu tinha muitos vómitos, eu estava com a cabeça na sanita, mas ao mesmo tempo dizia assim, eu não vou vomitar, eu não vou vomitar. Eu nunca vomitei. Eu nunca saltei um tratamento por baixa imunidade, porque aquilo dá cabo da nossa imunidade de rastros, não Mata é? as células boas também. Não é? Exatamente. E então o que é que acontece? Porque eu acabava por me cuidar de mim, ou seja, eu tomava aquele 2 a 3 vezes por dia aqueles batidos com espinafres, a minha mãe fazia-me isso tudo, os espinafres, a beterraba, todos aqueles ingredientes para que eu não me fosse abaixo, para que eu tivesse a minha imunidade em alta, para que não faltasse tratamento nenhum. Eu nunca faltei nenhum tratamento, nunca saltei devido à baixa imunidade. É claro que os dois, portanto, a seguir ao primeiro, a seguir ao tratamento eu estava ali 1 ou 2 dias de cama, mas depois segunda-feira eu fazia regra geral, fazia à quinta, para se algo acontecesse eu pudesse ir lá à sexta, porque há muitas pessoas que após a quimioterapia têm que ir para as urgências e essa coisa toda. Nunca me aconteceu. Eu fazia à quinta, sexta, sábado e domingo estava ali um bocadinho mais em baixo, segunda-feira já fazia a minha vida normal, eu já ia buscar os meus filhos à escola, levar a minha vida normal. Após esse primeiro tratamento, o que se dizia era que o cabelo cairia 15 a 20 dias após o primeiro tratamento, ou seja, antes do segundo tratamento era suposto que ele começasse a cair. E eu marquei um fim de semana no Alentejo, ali numa quinta rural, com o meu marido e com os meus filhos, no fim de semana antes da segunda sessão. E tinha esse fim de semana marcado e antes de abalarmos eu estava a tomar banho e de repente eu faço assim e fiquei com o cabelo na mão. Assim uma mecha enorme na mão. E então eu pensei, é hoje. Mas antes disso eu já o tinha cortado por aqui, ou seja, eu tinha o cabelo mais ou menos como tenho agora. Antes da cirurgia, talvez, ou depois da cirurgia, já não me recordo, eu cortei-o por aqui. Portanto, tenho uma foto também com ele cortado por aqui. E depois eu e o meu marido decidimos como é que iríamos fazer quando ele começasse a cair. Então, o meu marido disse, não te preocupes que eu corto, eu rapto. Em casa, eu rapto. E assim foi. Nesse dia ele começou a cair, o meu marido chegou do trabalho e eu disse, olha Zé, é hoje. Então, a rir. A rir. Então ele pegou na máquina, eu com uma toalha aqui e começou-me a rapar. Inclusive, aquilo foi quase como um momento de risada, porque ele acabou por me rapar aqui e aqui, chamou os filhos, olha, a mãe vai ser punk agora. E eu fiquei só com Parte de cima, com a crista, não a é? crista, assim, olha, a mãe agora vai ser punk. E depois cortou aqui, tenho fotos a rir. Ou seja, eu não chorei durante este dia, porque tinha que ser. Eu sempre enfrentei tudo de uma forma muito consciencializada de que tem que ser. Tem que ser e temos que lutar e temos que fazer tudo o que tiver ao nosso alcance. Com positividade. Com positividade, muita mesmo, sem nunca desistir, sem nunca ir abaixo, pensando que tem que passar por isto, tem que passar e tem que passar da melhor forma possível para que isto fique tudo tratado, não é? Talvez seja essa fé que tens dentro de ti que te inspirou ou capacitou Sim, a é passar por verdade, isto. sim, é verdade, é verdade. Eu acredito que muitas vezes, olha, eu costumo dizer que eu acho que muitas das vezes Deus dá-nos estas lutas para nos abrir um bocadinho os olhos e vermos que se calhar precisamos de uma mudança. Se calhar temos que pensar um bocadinho mais na vida, ter um bocadinho mais de tempo para nós, para a nossa família, de uma forma mais leve. E comigo isso aconteceu, ou seja, eu trabalhei 23 anos numa empresa que tinha atingido já o topo da carreira, portanto, eu desde 2010 eu já era chefia, já fazia chefia, em várias, foi nos Correios, várias estações de correio, tinha atingido já ali uma certa estabilidade. Contudo, havia o tal fator stress, o tal fator que a gente sabe que nos destabiliza e que não nos permite estar bem. É verdade. E pronto, e isso aconteceu e eu acabei por depois ter uma mudança na minha vida. Portanto, nós estamos a falar um bocadinho do cancro da mama, mas posso também partilhar contigo e com quem nos está a ouvir que eu em 2021, 6 anos depois, eu voltei a ter um novo cancro, que foi na glândula salivar. Sim. Aí foi um processo diferente e não está agora associado com o cancro da mama, mas foi um novo cancro que
Foi muito complicado. Este, para mim, foi um bocado mais complicado, porque eu tive que ser... Os tratamentos e a cirurgia foram em Lisboa, no IPO, enquanto que o resto da outra tinha sido tudo aqui em Portimão. E a distância da família, eu estar longe de toda a gente, porque eu ia para Lisboa à segunda e vinha à sexta, eu estava sozinha em Lisboa, porque tive que fazer tratamentos de radioterapia lá, foi muito mais difícil. E aí estávamos no ano 2021, e eu com este segundo cancro pensei, não, agora é de vez. Portanto, quando eu me recuperei dessa doença, despedi-me. Pensei, não quero mais trabalhar neste tipo de trabalho, quero ter tempo para mim, quero ter tempo para a minha família e quero aproveitar a vida. E foi aí que mudaste para a Remax? Tal e qual, pronto. Eu já adorava casas, eu já adorava pessoas, eu sou muito de pessoas, sou muito de comunicar, tal e qual. E então pensei, não, eu já tinha, em 2015, pensado em sair. E o meu marido apoiava-me imenso nessa altura. Ele dizia, tu tens todo o potencial para te dedicares a outra área e fazer sucesso noutra área. Mas eu, na altura, pensei, eu gosto daquilo que faço, eu gostava e tinha os meus diretores que gostavam imenso do meu trabalho. Eu fui-me mantendo. Nesta altura, não. É mesmo de vez e vou-me embora. Então, abracei o desafio da Remax. Portanto, sou consultora imobiliária, fez agora 2 anos, portanto, o primeiro ano foi um sucesso. Fui uma consultora premiada da agência, na Remax Platina. Aqui em Portimão, não é? Cá em Portimão, exatamente. E este é o segundo ano, ou seja, eu já dupliquei os resultados do primeiro ano. Estamos em outubro, eu já dupliquei. Que mais que se superou, já passou por É verdade. E está até. E pronto, foi um desafio muito bom, estou a adorar e pronto, temos uma equipa fantástica, quer a nível de diretores da agência, quer de colegas, quer clientes, inclusive. Eu tenho clientes que fiz amizades para a vida, muitos mesmo, e eles sabem quem são. E pronto, e cá estamos. Estás feliz. Então, consideras que, de certa forma, as nossas emoções, a tua parte emocional, devido ao stress que tinhas no teu trabalho e possivelmente relacionamentos também, né? Porque nós todos os dias nos relacionamos com vários tipos de pessoas, que isso influenciou o teu estado de saúde? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Eu recordo-me que quando eu tive essa reunião, a primeira consulta que eu tive no hospital, a doutora disse-me o seguinte: olha, Helena, não está cientificamente provado o que é que despolta o cancro nas pessoas, mas está provado que o stress é um fator desencadeante. E ela disse-me esta frase: todos nós temos células cancerígenas no nosso corpo. Elas desenvolvem-se ou não consoante o ambiente que nós lhe proporcionamos. Se nós proporcionamos um ambiente de stress, de raiva, de mal-estar e tudo mais... Alimentação, exato. nós descuidamos da alimentação é outro fator. Quando estamos em stress. Esse é outro fator. É tudo no piloto automático, tal e qual. Os processados, os açúcares, tal e qual. Eu mudei a minha alimentação drasticamente depois do cancro da mama. Sério? Sim, eu adoro alimentação saudável, eu adoro fazer as minhas próprias comidas, eu faço de tudo, eu faço as minhas próprias bolachas, eu faço o meu pão, eu faço de tudo. Sim, adoro alimentação saudável, detesto processados, detesto tudo o que são químicos. E então mudei bastante isso. Então, entretanto, agora... A parte emocional, a parte emocional, né? sim. Daquele Sim, trabalho. pronto. E eu, por acaso, no ano 2014, foi o meu pior ano nos Correios. Tive ali alguns atritos de colegas que me tentaram, não sei se por ciúme, não quero dizer isso porque não é das coisas que eu que possa acreditar, mas houve ali colegas que tentaram desfazer o meu trabalho, que tentaram denegrir um bocado o meu trabalho, não sei porquê. E foi o pior ano que eu tive em termos de chegar a casa cheia, porque eu sempre fui muito lutadora, sempre lutei pelos objetivos, e continuei sempre a fazê-lo, mas depois havia ali alguém que estava a meter aos clientes, que me estava a fazer mal. E eu chegava ao final do dia com os resultados a caírem e eu pensava, mas porquê? E sinto mesmo que esse ano 2014 fez com que no início de fevereiro de 2015 eu tivesse o diagnóstico do cancro da mama. Isso eu não tenho a maior dúvida. São fatores associados. Completamente. Depois nós temos o fator a família e temos o fator o amor. Eu acho que o cancro cura-se com amor. E eu sempre estive rodeada de amor à minha volta. Uma parte emocional. É verdade. Falar disto é muito. E eu sempre tive, quer o meu marido, quer a minha família toda, amigas que são família, e isso fez com que eu conseguisse ultrapassar toda a situação de forma muito calma e muito tranquila. É verdade.
quanto à tua mãe, como é que ela levou isto depois de Olha, tirares? depois... Porque a remoção de um peito, eu Sim. penso que deve ser algo assim... Sim. Baixou-te a autoestima? Não, de todo, de todo. E o meu marido é engraçado que ele Mesmo diz... essa questão do cabelo, é uma das coisas que as mulheres quando cortam o cabelo sentem-se nuas. Sim, é assim, eu comprei uma peruca, essa minha melhor amiga foi comigo a Almancil, uma casa mesmo de perucas. Eu comprei uma peruca, nunca consegui sair à rua sem cabelo, nunca consegui. Em casa, sim, a primeira coisa que eu fazia quando chegar a casa era Tirava, sim. logo, era assim que eu punha os pés em casa. Inclusive, um dia íamos sair um domingo, todos já à minha espera, e eu já a sair, eu saio de casa sem peruca. E os meus, mãe, estás careca? Eu... Ou seja, já tinha dado 3 passos em direção ao carro e então nunca consegui. Lenços não me identificava. Oi. Não me identificava. Eu nunca fui do tipo de me preocupar com o que os outros podiam dizer, nunca fui desse tipo, mas o lenço a mim dava um ar mesmo de doente, ela está doente, de poder apontar isso e não me identificava de todo. Agora, a Sobrancelhas peruca, sim, perdeste? perdi também, sim, perdi, pestanas, tudo, era aquela tal cara de não sei branca, do quê. meio amarelada, Branca, não é? tal e qual, tal e qual. Mas depois tudo se ultrapassou. A minha mãe surpreendeu-me bastante, porque a minha mãe é uma pessoa um pouco diferente de mim, em termos de não tão positiva, se calhar, é uma pessoa um bocadinho mais negativa, talvez pela idade e tudo mais. E ela depois acompanhou-me nos tratamentos de quimioterapia, ela depois vinha para a minha casa para eu poder descansar, acompanhou-me ali bastante e surpreendeu-me imenso, né? Porque ela acabou por ser uma guerreira juntamente comigo. É preponderante o fator família para ultrapassar estes casos. Muito bom, muito bom. Bem-sucedidos. Eu diria que é um dos mais importantes. Eu acho que o mais importante talvez sejas tu própria. É o teu mindset, a forma como tu encaras o processo. Sim, é verdade, é verdade. Nós temos que nos mentalizar de que nós somos o foco, né? Nós somos o foco e por muito que os que estão à nossa volta sofram e sintam um pouco aquilo que a gente está a sentir, nós é que sabemos o que é que está cá dentro, certo? E então eu sempre pensei que eu tenho que estar forte, tenho que me alimentar a nível de alimentação física, mas também me alimentar a nível de alimentação espiritual, de ter a minha mente limpa e aberta e disposta a aceitar aquilo que o mundo tem para me dar. Grupos. Frequentaste algum? Ai, muito. Muitos? Sim. Olha, foi engraçado. Onde? Olha, existe, assim, não físicos, mas virtuais, online, sim. Na altura, olha, recordo-me que havia e há ainda o Careca Power. Portanto, na altura, isto está há 10 anos atrás. Facebook mais, não Instagram, se calhar ainda na altura, mas havia o Careca Power, que era um grupo onde se falava sobre o cancro da mama. E eu adicionei-me ao grupo. Mas acreditas, Eunice, que ao final de, se calhar, um ano, eu tive que me desligar do grupo. Porquê? Porque éramos muitas. E quase todos os dias uma delas, de nós, partia. E raparigas muitíssimo novas. Há lá 1 ou 2 ou 3 que eu me recordo que eu tinha falado com elas em privado sobre a alimentação, sobre o engordar, sobre esta medicação hormonal fazer-nos engordar. E havia ali 1 ou 2 com quem eu falava sobre alimentação, partilhávamos receitas saudáveis do que fazer. E ela descobriu o cancro dela depois de ter tido o 3º filho. Era uma mulher lindíssima. E depois eu sei que ela, num exame de rotina, ela foi à televisão, inclusive, a programas de Fátima Lopes e tudo mais. Ela começou a ter dores no joelho, a ter fraqueza no joelho, a cair muito, e o cancro apareceu-lhe nos ossos. Tinha metástases, não é? Tal e qual. E ela faleceu pouco tempo depois, com 30 e poucos anos. Ou seja, eu pensei, este grupo não me está a fazer bem. Cá está, as energias, o campo energético. É isso mesmo. Eu acredito que nós temos um campo energético à nossa volta e esse campo energético tem que ser alimentado por nós por coisas que nos transmitem energia positiva, assim como nós também transmitimos para os outros. E tudo o que não me faz bem, eu tento me afastar. E ali nesse grupo foi um bocadinho aí. Eu tive que me ir afastando gradualmente, porque eu ficava deprimida quando cada pessoa com quem eu tinha falado e que conhecia partia, porque infelizmente nós sabemos que nem todos saem ilesos do cancro. Né? Para além desse grupo, tiveste algum aqui na cidade ou por perto, nos arredores? Olha, na altura havia uma rapariga que era a Sónia Pacheco, não sei se recordas. Já ouvi falar. Sónia Pacheco também teve cancro da mama antes de mim. E a Sónia que fez um evento ali no Pavilhão Arade,
que era sobre o Lembro-me. cancro. Foram todas vestidas e tinham um lacinho. Eu recordo-me Exatamente. bem E fomos disso. todas chamadas ao palco. Portanto, o evento... Isto foi quando eu tinha 1 ano de cancro, mais ou menos. E ela convidou-me também para ser uma das pessoas para ir ao palco. Fui eu, foi essa tal minha amiga, fomos outras pessoas aqui de Portimão que estavam a passar ou que tinham passado pelo cancro da mama. E fomos, foi muito giro, muito giro. É como no futebol, esse espírito de solidariedade, estamos com a mesma energia, com a mesma vontade de vencer. É verdade. E é isso que nos ajuda a caminhar. Eu penso que é envolver-te também com pessoas que pensam da forma que tu pensas, porque eu costumo dizer, não sei se tu sabes, mas eu também passei por uma fase menos boa, tinha o meu primeiro filho 2 anos e não é que estivesse desacreditada, eu não cheguei a esse grau, eu estava no 2, mesmo prestes a passar para o 3. E removi, foi colo do útero, removi 2 centímetros e o médico dizia muito cuidado, não vais conseguir mais engravidar e tudo mais. Ao fim de 6 meses eu estava grávida, porque eu não aceitei aquelas palavras para a minha vida, não é? E rodeei-me das pessoas certas e da energia certa, acreditei, tive muita fé que Deus me iria ajudar neste processo, porque eu tinha um filho para criar, mas foi nessas coisas que eu agarrei, não é? Claro. E às pessoas certas também, como tu, família É fundamental. Para mim é um dos mais importantes na nossa fé. Ainda voltando a falar da tal segunda opinião sobre a quimioterapia, portanto eu fiz quimioterapia, não precisei de fazer radioterapia, cá está, porque eu mantive a minha pele, o meu mamilo, nada disso estava infectado, não precisei de fazer radioterapia. Contudo, sendo um cancro hormonal, tenho que fazer medicação hormonal. Devido à idade que eu tinha, há quem faça 5 anos, eu tive que fazer durante 10 anos. Ainda estou a fazer essa medicação hormonal. Ao longo dessa medicação hormonal, a gente passa por várias etapas também, que foi o engordar, aquilo é uma bombinha dali muito poderosa. E o que é que acontece? Eu, ao final de 2 anos da minha cirurgia, com essas tais raparigas com quem eu falava sobre o facto de engordar e tudo mais, houve uma que me disse até, foi por isso que eu fui ao ginecologista e decidi, já tive os filhos que quis ter, decidi tirar o útero ou os ovários, ou fazer uma cirurgia cá em baixo. E então eu fui ao doutor. Fui ao ginecologista e recordo-me perfeitamente que a resposta dele foi: então, se quer tirar, tira-se. O útero. O útero, os ovários, ou o que quer que seja. Mas a resposta foi esta. Eu disse: olha, doutor, a medicação está-me a fazer engordar muito, eu já não quero ter mais filhos, qual é a opinião do doutor? Assim, é que a mim disseram que se eu tirasse, não sei se foi o útero ou os ovários, se tirasse, fizesse uma cirurgia aqui para definitiva, deixava de ter que tomar essa medicação e controlávamos aqui a situação. Então, se quiser tirar, tira-se. Tão frio. Prescreveu uma cirurgia. Eu venho de lá com os papéis, passado uma semana já estava a receber exames para a cirurgia e falava com várias pessoas que me diziam: olha, vê lá, se achas que vais fazer bem, porque esses órgãos fazem-te falta, a nível de ossos, a nível de... As hormonas que os ovários produzem fazem-te falta. Foi aí que eu marquei a consulta no Champalimau. Aí marquei mesmo. E quando eu fui ao Champalimau aí pedir também uma opinião sobre a parte da medicação, a doutora Fátima Cardoso, tivemos 1 hora no gabinete com ela. Ela analisou todo o meu processo e disse-me: olha, Helena, em primeiro lugar, e na altura, é importante esta parte também, após a cirurgia, portanto, em relação à menstruação, portanto, nós após a cirurgia e durante a quimioterapia ficamos sem menstruação. Depois o doutor veio falar comigo e disse: olha, Helena, vamos começar a fazer umas injeções na barriga para fazer a castração química, para você deixar de ter período. Ok, a gente aceita. 1 vez por mês, acho que era 1 vez por mês. É doloroso? Era uma injeção dolorosa, sim. Sabes porquê? Porque aquilo era uma espécie de um implantezinho que fazíamos assim uma banhazinha na barriga, mas aquilo era quase como um implantezinho que era implantado. Tínhamos que pôr ali um gelo e fazer aquela injeção. Pronto. E então eu fiz essas injeções. Quando marquei esta tal consulta no Champalimau, a médica, a primeira coisa que ela me disse foi, analisou o meu processo e disse: olha, Helena, primeiro tenho uma coisa para lhe dizer. Você não precisava ter feito quimioterapia no seu processo. Ou seja, por isso é que te arrependes de não ter esperado. Tal e qual, porque a doutora tinha-me dito também que eu não precisava. E eu pensei, eu disse: olha, doutora, não me está a dar novidade nenhuma, porque eu sempre acreditei que eu não precisava ter feito. Mas eu não conseguia uma consulta na altura aqui e não adiei a quimioterapia e fiz e olha, já está. E ela disse: outra coisa, Helena, é assim, o seu tipo de cancro é para você ter menstruação. Você para já com essas injeções e é para ter menstruação. Então eu parei com essas injeções, que eram o Zoladex, uma medicação, esse tal implantezinho,
E passado 2, 3 meses eu estava a ter a minha menstruação normal e regular. E até hoje ainda até tens? hoje, normal e regular, como sempre fui. Portanto, É cá algo está. biológico. É tal Se e qual. nós temos, é porque faz falta. Exatamente, Só em exatamente. último caso é que se deve remover os órgãos. Pelo menos é Exatamente. a minha E forma foi de o que ela me pensar. disse também. Em relação à cirurgia que a Helena está a pensar que possa ser uma solução, não será a solução de todo. Ou seja, os efeitos secundários que a Helena vai ter dessa cirurgia poderão ser bem maiores do que aqueles que você está a ter com essa medicação. Portanto, a medicação são 10 anos, ao final de 10 anos, 2016, você para e acabou. Portanto, Osteoporose tens? não, Ou devido a... não, Porque não. é um dos É um efeitos dos da efeitos. quimioterapia, não é? Eu não estou ainda em osteoporose, há ainda tipo uma fase antes, que eu lembro que eu fiz uma cintigrafia óssea há uns 4 ou 5 anos. E o meu médico até disse: você tem os ossos numa desgraça, tenha muito cuidado com as quedas, nada de subir as escadotes, nada, porque se você cair, parte-se toda. E então, pronto, eu evito subir escadotes assim, sempre que consigo, mas tenho muito cuidado pronto, não me ponho muito em aventuras, no sentido de não me acontecer nada. Claro, Ok. claro. E para prevenção, o que é que tu sugeres às nossas ouvintes hoje? Sim. O que é que elas podem começar já a fazer? Essa parte é muito importante. Eu acho que nós temos que estar muito atentas ao nosso corpo e não negligenciar nenhum tipo de sintomas que a gente tenha, nada. Porque muitas das vezes, e nós sabemos que o cancro é para ontem, tudo o que a gente sentir tem que ser para ontem. Portanto, existe aqui uma série de fatores, desde a palpação, portanto, apalpar, observar o mamilo, ver se Ao existe espelho, depois do ao banho? espelho, exatamente, fazer aquela palpação, ver se o mamilo está deformado, se o mamilo deita algum líquido, que não tudo o que seja fora do normal é motivo para se ir ao médico e tentar perceber o que é que se E passa. deve-se fazer depois da menstruação, porque antes estamos na ovulação. Exatamente. Logo após a menstruação acabar é a melhor altura, exatamente. E pronto, e tentar estar sempre atentos aos sinais que o nosso corpo nos dá. Mamografia, Isso é muito importante. de acordo com alguns estudos, deve-se fazer a partir dos 40, apesar de não ser prescrito no nosso país, no centro de saúde. É verdade. Até hoje já tenho 44 anos e sempre me disseram que não era necessário. Pois. Se formos para o Brasil, já sabemos que é muito antes. A prevenção, eles trabalham muito bem na prevenção, Exato. contrariamente ao nosso país. Mas se eu pedir, a minha médica prescreve. Porque é que eu acho que isto não temos que ser nós a pedir. Exatamente. Já devia ser Tal e qual. devia haver um programa de Tal saúde Eu acho que contemplasse estas situações. Exato. Não é só depois, é tudo depois. Trata-se o Tal e problema, qual. não se faz a prevenção. Tal e qual, exatamente. Eu acho que quem está um bocadinho à frente nesse sentido e que tem ajudado muitas mulheres é a Liga contra o Cancro com os rastreios, com as sim. carrinhas dos rastreios. Eu tive uma Tenho colega, visto. inclusive, que, através de um rastreio desses, detectou que tinha um cancro de mama. E não sei se ela já fazia, se calhar não fazia, porque ela devia ter 50, mas não sei se, olha, sinceramente não sei se ela tinha feito antes alguma mamografia ou não, ela devia ter com os 50, se calhar quando isso lhe apareceu, mas foi engraçado, porque a carrinha estacionou em frente ao trabalho delas e elas foram todas fazer o rastreio. Uma desafiou a outra e elas foram todas. Claro. E nelas todas, uma delas estava com cancro sem saber. É Portanto, mamografia ou ecografia mamária? O que é que olha, isso é assim, os dois complementam-se um ao outro, porque a mim, vou dizer, é muito engraçado, sabe? Porque é assim, a primeira mamografia que eu fiz, que foi em Lagos, no hospital particular, primeiro a gente faz a mamografia e depois eles vão fazer a ecografia com a máquina da eco, né? E eu na altura com os 35 anos, foi muito engraçado, porque na minha mamografia não detectou nenhum nódulo. Portanto, isto foi com os 35, com os tais nódulozinhos pequeninos, que ainda não eram nada de maligno. E eu fui, e o médico olhou para a mamografia e vai começar a eco e diz assim: o que é que você está aqui a fazer? Você tem as mamas ótimas, o que é que está aqui a fazer? A olhar para a mamografia. E ao mesmo tempo a fazer a eco e a olhar e a fazer a eco e dizer: você está tudo bem, o que é que você vem cá fazer? Isto está tudo bem, está tudo bem. E eu disse-lhe assim: doutor, fui com o meu dedo, doutor, mas ponha lá a máquina aqui porque eu tenho aqui um durão. E ele respondeu-me assim: um durão? Mas o durão não está em Bruxelas. Ai, ainda por cima tinha senso de humor. Ai, meu Deus. Isto ficou-me registado. Eu deitada na maca, eu disse: doutor, mas eu tenho aqui um durão. Um durão? Mas o durão não está em Bruxelas. Ai. Então, ele veio com a máquina aqui e eu disse: realmente tem aqui qualquer coisa. Sim, cá está. É o tal fibroadenoma,
que tem aspecto de benigno e que vamos vigiar e não é nada de Aos alarmante. 35. Aos 35. O tal primeiro nódulozinho que eu depois comecei a vigiar de ano a ano e depois de 6 em 6 meses. Portanto, foi engraçada essa parte. Temos que levar isto com ânimo leve, mas ao mesmo tempo somos nós os responsáveis pela Sim, nossa própria sim, vida, sim, não é? sim. Temos que Nós é ter que temos que nos consciência. mexer e foi como eu disse há pouco, não negligenciar nenhum sintoma que nós tenhamos, quer seja da mama, quer seja no resto do corpo. Porque no cancro, cada dia que passa, mediante o tipo de cancro, Pode ser é algo muito fundamental. rápido. É tal e qual, infelizmente, Nesse nós sabemos. casos que é um É isso. mês, 2 meses, partem. Infelizmente. Eu acabei de perder uma amiga em fevereiro deste ano que descobriu o cancro dela em fevereiro do ano passado. E das primeiras pessoas a quem ela ligou foi a mim. Nós tivemos uma tarde inteira num café a conversar. E ela era nos pulmões e passado, não chegou a fazer um ano, ela partiu com 47 anos, com a minha idade. Portanto, é uma coisa que nós temos que... Contudo, eu digo isto, mas também nós temos consciência e sabemos que há tipos de cancro que são completamente assintomáticos, não é? Que não dão qualquer tipo de sinais. E, infelizmente, é o azar da nossa vida, não é? Esta minha amiga, como eu disse, ela nunca teve um único sintoma na vida. Ela não fumava, ela praticava desporto, não bebia. E teve um cancro nos pulmões que lhe passou para o cérebro e pronto. Enfim. É assim. Estamos prestes a terminar. Quais são as dicas assim mais valorosas que queres deixar hoje, no Outubro Rosa, para as nossas mulheres, para as nossas ouvintes? Então, as dicas são: vivam a vida da melhor forma possível, aproveitem. Acho que temos que aprender a ser felizes, fazer as mudanças que tivermos que fazer, porque a vida acaba por muitas das vezes nos proporcionar estes pequenos desafios que nós temos que os enfrentar com todas as armas. Portanto, nunca desistir e seguir sempre em frente, cheia de fé, cheia de amor, de partilha, que é o que nós estamos hoje aqui a fazer, não é? Portanto, acho que todos nós temos que viver a vida ao nosso melhor. Muito bom tê-la aqui, Helena. Obrigada, Foi um Inês. prazer. A sua partilha serviu-me de muito e às nossas ouvintes penso que também. E desejo-lhe todas as felicidades do mundo, Obrigada. toda a felicidade do mundo, tudo de bom para a sua família. Obrigada. Vocês já superaram muitos problemas, muitas adversidades. É verdade. E agora é o tempo de viverem. Sem dúvida, e acho que sim, acho que estou a aproveitar, sinto que estou na melhor fase da minha vida, sem sombra de dúvida, Isso é magnífico. E isso transparece para as pessoas com quem eu falo e ex-colegas que me dizem que eu parece que estou 20 anos mais nova do que quando estava a trabalhar, é muito bom, muito bom. Muito obrigada. Obrigada, eu. Saúde a todas. Igualmente. Obrigada.